Olá, gente bonita! Eu deixei esse cantinho assim, gente, por dias, vocês acreditam? Por procrastinação, mas hoje eu decidi reagir. Arrumava todos os cômodos da minha casa, mas quando eu passava por esse cantinho aí, sinceramente eu ficava indiferente com ele, gente, porque eu temia, eu temia enfrentar essa organização, né, esse momento, pois é muita coisa, gente, para poder organizar. Aí tem itens que eu tenho uma certa ligação afetiva, né? Então, para mim ficava muito difícil enfrentar esse momento, porque eu sabia que eu ia gastar, assim, uma energia emocional organizando. Mas eu precisei decidir, gente. Precisei decidir, já tô aí organizando, né? Começando essa organização. E assim, gente, às vezes realmente a gente que é dona de casa, a gente fica desanimada, né? A gente perde o foco. E para ser sincera com vocês, quando o ambiente ele tá desorganizado, isso afeta a gente completamente o nosso emocional. Eu passava por esse cantinho aí, gente, desorganizado e me deixava um pouco estressada, um pouco inquieta, né? E mesmo assim eu não tinha força, gente, ânimo para poder arrumar. Mas aí hoje eu decidi que eu vou organizar esse cantinho e já tô aí, gente, na luta. Agora não é de manhã, né? Que geralmente a gente costuma organizar as coisas pela manhã, mas aqui, gente, já é o período da tarde, já é umas 3h15 da tarde. Eu precisei dormir um pouquinho com meu filhote, né? Meu filho estuda pela manhã, então acorda muito cedo e quando chega à tarde, quando ele chega meio-dia, ele fica cansadinho. E aí eu preciso fazer toda aquela rotina, gente, com ele, para ele poder dormir, né? E hoje eu acabei adormecendo com ele, acabei dormindo. Aí eu levantei, gente, determinada e pensei, não, é hoje. Eu não vou procrastinar mais um dia, é hoje. E aí eu já tô começando aí, gente, essa organização, né? Como eu falei pra vocês, pra mim foi difícil, gente, porque cada item que eu pegava, que eu olhava, tem itens aí, gente, tem arquivos aí nesse meio que vocês nem imaginam. Tem 10 anos, gente, de guardado, sabe? De estar aí guardado, gente, no meio dessas bagunças aí. 10 anos, vocês acreditam? Exames, receitas médicas, gente, tanta coisa, que misericórdia. E são coisas assim que de certa forma você tem um certo apego, né? Tem lembranças também, né, de situações que você passou na vida, aí você acaba guardando, né? Ali. Mas tem situações, gente, tem um momento que a gente precisa realmente parar e pensar, peraí, isso aqui vai ser útil para mim? Até quando eu posso arrumar, organizar isso aqui, guardar isso aqui? Então tem coisas que realmente a gente precisa, gente, ó, deixar ir para frente, né? E vida que segue. Quanto mais organização a gente tiver, quanto menos a gente tiver no sentido, gente, de facilidade, de praticidade para nossa vida, isso faz toda a diferença na nossa rotina, né? E na nossa vida em um todo, gente, emocionalmente falando também aqui. Então eu já tava aí vendo, né, os arquivos, gente. Eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho arquivos de 10 anos atrás. Como é que eu consegui guardar essas coisas por tanto tempo? Né, gente? Só tipo assim, colocando na caixa e deixando lá, entendeu? Colocando na caixa e deixando lá. Mas hoje, gente, eu precisei reagir. Eu acho que por isso que eu estava procrastinando, né? Enfrentar esse momento, enfrentar essa situação. E olha como ainda tá aí, gente. Tá desorganizado, mas eu tô tentando organizar aqui por categorias, né? Tá um pouco espalhada aí pela mesa, como vocês estão vendo. Essa parte, gente, ainda falta organizar. Mas é porque realmente organizar essas coisas a gente tem que ter tempo. E eu parei aqui um pouquinho que eu vou fazer o quê, gente? Uma caminhada, né? Eu preciso, gente. Então eu vou ali, volto rapidinho para terminar aqui. Voltei, gente, da caminhada e já tô aí, né? Dando continuidade a essa organização. Já é noite por aqui, pessoal. Já vai dar 7 horas da noite. Né? Talvez eu poderia não deixar de fazer caminhada hoje, gente, mas disciplina é uma coisa que a gente constrói todos os dias, é um processo, e se a gente parar no meio da caminhada, né, no meio daquele propósito que a gente tá, a gente para voltar no início de novo, gente, é difícil. Então eu tô me esforçando ao máximo para eu poder aqui ter uma disciplina, né, nas minhas atividades físicas, que é a caminhada, que até o momento é o que está ao meu alcance, gente, para poder fazer. O dia hoje foi chuvoso por aqui, eu ainda pensei se eu ia, se eu não ia, fiquei observando o tempo. Eu não mostrei para vocês, gente,
é um pouquinho, né, de todo o processo que eu faço, né, todo o trajeto que eu faço da caminhada, porque como o dia hoje estava chuvoso, eu fiquei com medo de levar o aparelho, né, de levar o celular e realmente chover e eu não consegui gravar e também, né, gente, danificar o aparelho. E agora a gente ficou aí, ó, só o resto da bagunça, né, para poder organizar. Mas eu tô, gente, aliviada, porque teve muita coisa que eu desfiz, né, que eu joguei fora, que precisava. E eu acredito, viu, gente, que ainda vai ter mais coisas, que daqui a alguns dias eu vou ter que realmente, de novo, gente, fazer um destralhe, né, organizar. Porque a gente precisa fazer isso, né, gente? A gente não pode ficar guardando coisas que não servem, coisas que não são úteis em nossa vida. A gente precisa realmente se desfazer. E isso faz bem, gente, para nós de uma forma que vocês nem imaginam. Se vocês sentissem aí a dimensão de quanto eu tô me sentindo leve só por organizar esse cantinho, só por destralhar certos itens aqui, gente, que eu não quero, né, que não vai ser útil para mim. Nossa, gente, isso é maravilhoso. Se você já fez isso aí, gente, no seu cantinho, em algum lugar da tua casa, né, com alguns itens que você precisa organizar, comenta aqui, gente, para eu poder saber qual foi a sensação que tu sentiu quando tu organizou aí, né, essa gaveta ou esse cantinho, né, gente, essa parte aí que talvez você estava procrastinando, evitando, gente, organizar. E já tô aí, né, organizando, gente. Esse cômodo aí, pessoal, ó, subiu até um pouquinho de pó, porque realmente muita poeira acumulada. Esse cômodo aí, gente, é um cômodo compartilhado, né? Aí eu divido ele para ser o meu cantinho de estudo, para ser também um cantinho dos brinquedos, né, do meu filho, do cantinho dele, poder fazer as atividades dele. Inclusive a mesa dele quebrou, tem até que comprar outra, gente. E também tem a nossa mesa, né? Nossa mesa simples que a gente usa aí pra gente poder almoçar, tomar café, receber as pessoas, né? As visitas. Então esse cômodo ele é grande e ele acaba sendo compartilhado por isso, gente. Não tem como eu colocar, né? Tipo assim, separar outro cômodo aqui da minha casa para ser só o meu cantinho de estudo, né? Para ser só o cantinho do Thales ali, ele ter o momento dele. E também não tem como ser um cômodo só de uma mesa de estar, né? De uma sala de estar. Mas aí eu faço o que eu posso, né, gente? Dentro do meu alcance. O que a gente não pode fazer é ficar na desorganização, gente. Pode ser simples como for o cômodo, a casa, os móveis. Mas se nós organizarmos, gente, nossa, já fica diferente o ambiente, né? E a nossa alma fica leve, gente. Então, eu espero que você goste desse vídeo, tá certo? Se você chegou até aqui, comenta, dá o teu like, né? Compartilha também para um amigo, uma pessoa aí, gente, que precisa enfrentar aquele cantinho que ela tá procrastinando, ó, já tem tempo, assim como eu, gente. Mas hoje foi o dia e eu tô aliviada com isso. Antes, esse cantinho, gente, estava exatamente dessa forma, gente, desse jeito aí, tá vendo? Olha como é que estava. Eu quase nem me encontrava, gente. Isso dava um desânimo tão grande, mas chegou o dia, gente, e agora ele está assim, olha, maravilhoso, gente, totalmente organizado. Agora eu tô me encontrando, né, gente, no meu cantinho. E você aí do outro lado, né, se você está diante de algo, gente, que precisa organizar, começa hoje. Nem que seja um cantinho,
Mas comece, você vai ver qual vai ser a diferença que isso vai fazer na tua vida, pro teu emocional, pra tua alma. Gente, vale muito a pena, vale muito a pena. Então, chegamos até o final. Obrigada por você ter chegado até aqui, até o próximo vídeo.